Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre liderança e como a mãe pode ser um exemplo de liderança para os seus filhos. Roda a vinheta! Oi gente, eu vou falar sobre habilidades nesse vídeo. 7 habilidades que podem tornar a mãe um grande exemplo de liderança. Esse foi um post que eu escrevi tem algum tempo e bombou no nosso blog. Assim, muitas pessoas leram, muitas pessoas imprimiram e muitas pessoas compartilharam, discutiram esse texto. Eu fiquei muito impressionada com a repercussão que ele teve. Assim, e de fato, quando eu releio esse post, foi feito realmente com muito amor. Eu acredito nesse post, eu acredito nesse texto, eu acredito exatamente em cada palavra que eu escrevi. Então eu vou inclusive ler um pouquinho algumas partes que eu achei bem significativas, que impactaram as pessoas e que me impacta sempre quando eu leio ele. Ele fala das 7 habilidades para tornar a mãe um exemplo de liderança. E eu falo que a maternidade é uma habilidade. E se você quer exercitar essa habilidade de liderança, de ser uma mãe líder, você também pode desenvolver. Aí você pode se perguntar, mas eu não tenho sucesso em algumas coisas que eu faço, em algumas decisões que eu tomo, ou não está dando muito certo essa relação que eu estou começando com meu filho, enfim, as coisas não estão funcionando. Como é que eu posso desenvolver liderança se eu nem tenho esse dom? Você já começou certo, realmente liderança é um dom. É algo que você pode nascer com essas características de um líder, mas você também pode transformar. Como toda habilidade, ela pode ser aprendida, ela pode ser compartilhada. A primeira característica da liderança é a capacidade de influenciar. Então, se você tem essa capacidade de influenciar uma pessoa, você já está exercitando a liderança. E a mãe, ela tem que ser o primeiro exemplo. Eu estou falando da mãe, mas leia-se aquela família estruturada, né? Se essa criança tem a sorte de ter a mãe e tem um pai, né? Então ela vai ter uma estrutura de família, ou alguém que ocupa esse lugar de pai, né? Que a gente agora tem novos modelos de família. E a gente não pode deixar de mencionar isso também. Mas a liderança, ela como um grau de influenciar o outro, significa o seguinte: por vezes a gente acha que a gente vai conseguir alguma coisa no grito, a gente vai conseguir alguma coisa sim, sim e acabou, sem explicações. O que mais a gente vai conseguir, o que mais a gente vai conquistar dos nossos filhos é medo, é um certo temor, mas não vai influenciar, a gente vai até manipular, porque ele vai ter medo de não nos obedecer. Se a gente gritar, se a gente impor, se a gente for coercitivo, se a gente for extremamente autocrático com o nosso filho, aí a gente não vai conseguir sensibilizá-lo a entender o que a gente está querendo dizer para ele. Então, a liderança, quando a mãe exerce a liderança, ela influencia. Influenciar significa direcionar, significa guiar um comportamento com intenção e através da comunicação. Então, através da relação que ela vai manter com esse filho, através das conexões que ela vai criar com esse filho. E as 7 habilidades são as seguintes. A primeira habilidade é a habilidade da comunicação. E a gente entende comunicação não só verbal, como de todas as maneiras possíveis. E a gente sabe que o corpo fala. Então, por vezes, um gesto, um olhar, uma presença fala muito para uma criança, fala muito para o nosso filho. Então, comunicar é dizer exatamente o que a gente precisa que a criança faça. E ela precisa entender. E nós precisamos ter a percepção exata de que ela compreendeu a nossa mensagem. Por vezes, a criança não compreendeu a mensagem, por isso ela não segue o que a gente está pedindo que ela faça. Então, eu sempre aconselho às mães, aos pais, aos cuidadores, aos educadores, que se abaixem e falem na altura dos olhos para as crianças. Elas precisam entender o que você está querendo dizer e você precisa ter a percepção inequívoca que, de fato, aquilo que você passou ou quis passar, ela teve a compreensão exata. Então, a primeira habilidade de comunicar-se é muito importante. O que falar, onde falar, no tom certo, aí vai criar efetividade com a criança. A segunda habilidade é o gerenciamento do tempo. A gente tem a sensação muitas vezes de que o dia tem 24 horas para
pra gente, mas que em outros momentos parece que passa uma hora, já foi o dia inteiro, a gente não fez nada, a gente está só apagando incêndio. Como é que algumas pessoas conseguem gerenciar o seu dia e eu só consigo apagar incêndio? Então, a grande resposta para isso é o gerenciamento do tempo. A gente precisa elencar as prioridades, a gente precisa saber o que deve ser feito prioritariamente para não gastar tempo com coisas que são pouco úteis ou que a gente pode deixar para um outro momento. A gente precisa aprender a gerenciar o tempo e eu escrevi um post sobre isso. Em breve eu vou também divulgar um vídeo que a gente fez sobre administração do tempo, que é muito importante, que é uma habilidade muito necessária, porque senão a gente vê o tempo passar, vê o dia passar, a gente não realiza nada. A terceira habilidade é o gerenciamento do estresse. Veja que eu falo a questão do gerenciamento do estresse. O estresse faz parte do nosso dia. Nós somos tentados, tensionados e provocados diariamente por várias questões de diversas ordens, enfim. O que a gente vai poder fazer? Evitar que ele existe? Não dá para evitar, não dá para fingir que ele não existe. Eu preciso enfrentá-lo, eu preciso criar condições desse enfrentamento. Então a gente precisa inicialmente descobrir os motivadores do estresse e tentar minimizar esses motivadores e ter uma consciência muito grande de que novos motivadores vão sempre surgir e que a gente precisa ter uma consciência emocional, uma inteligência emocional bastante grande para poder, ou desenvolvida ou desenvolvendo, para poder melhor lidar com esses estresses diários, porque vai fazer parte da nossa rotina. Então o gerenciamento do estresse é um caminho. A quarta habilidade é reconhecer, definir e resolver problemas. Veja que eu começo falando reconhecer, definir, para depois resolver problemas. Normalmente, a gente não enfrenta o problema de frente, a gente não reconhece o problema. E isso é uma habilidade muito importante, reconhecer o problema. Quando você está com uma dor de cabeça, o que você faz? Você corre para tomar um analgésico. Eu corro para tomar um analgésico, todos nós somos assim. A gente quer minimizar aquele problema ali que está nos impactando, certo? Mas a gente não resolveu o problema. Resolver significa entender a raiz da dor. Por que eu estou sentindo essa dor? Se a dor é um sinal de que alguma coisa está em disfunção do meu corpo, então eu tenho que investigar. A gente não investiga. Então o que a gente faz? Toma um analgésico, passa a dor e segue a vida. E isso não é resolver o problema, isso não é enfrentar o problema, isso é minimizar e jogar aquilo para baixo do tapete. Então, quando você tem um problema a ser resolvido, você precisa encará-lo de frente, encontrar as informações necessárias, maturar, refletir, conversar, para tentar resolver aquele problema, para que ele não venha depois como uma coisa muito maior e que você tome você de uma forma tão grande que você não consiga mais resolver, ou que seja muito mais difícil de resolver, porque ele já não está mais no começo, ele já não está mais no princípio. Então não empurra para baixo do tapete, é preciso realmente identificar o problema para tentar resolver. A quinta habilidade é motivar, influenciar os outros. Nós sabemos que motivação é uma força intrínseca a nós seres humanos, e como força interna é algo que eu desenvolvo, é uma força, é uma energia que eu crio. O máximo que eu posso fazer com o outro é influenciar, é incentivar. A mãe exerce a liderança quando ela influencia o filho, quando ela incentiva o filho a pensar, a criar, a produzir, a inventar, a brincar de maneira diferente. Tudo isso ela já está influenciando essa criança. Quanto mais ela dá desafios com etapas, desafios processuais, a criança vai se desenvolvendo, a criança vai conseguindo resolver problemas, ela vai ficando forte, ela vai acreditando nela, ela vai desenvolvendo confiança, autoconfiança. Então, a mãe tem esse papel, a mãe exerce isso muito bem. Isso é um traço de liderança, sim. A sexta habilidade é delegar. Para mim, um dos maiores fatores de sucesso para uma mãe, para uma mãe exercer o papel de líder, exercer a liderança dela dentro de casa e fora dela, é quando ela consegue e aprende a delegar. Delegar significa você formar equipes. A gente às vezes se acha, nós nos achamos autossuficientes. A mulher tem um pouco isso. Eu quero ser a Mulher Maravilha, eu resolvo tudo. Nós já temos realmente a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo.
E a gente quer também resolver os problemas sozinha. Só que a gente precisa entender que nós temos limites, porque nós somos seres humanos. E quanto mais ajuda a gente tem, quanto mais a gente consegue montar uma rede de apoio, nosso marido, babá, nossa sogra, nossa mãe, irmã, Dinda, Dindo, enfim, uma rede de apoio que nos ajude e delegar, cada um com sua função. Assim você fica com menos peso. Então, se cada um tem sua tarefa, cada um desempenha sua tarefa no seu tempo, você fica menos sobrecarregada. Menos sobrecarregada, sobra mais tempo para você. E, consequentemente, que tempo é esse? Um tempo qualitativo, um tempo agradável, um tempo saudável. Que você vai exercitar, que você vai fazer o que com esse tempo? O que você quiser. Você pode dormir com esse tempo saudável, você pode ler, você pode cuidar de você, ir malhar, ir dormir, cuidar do seu filho. Você escolhe o que fazer com esse tempo saudável. Mas com certeza, como é um tempo qualitativo, você vai utilizar ele da melhor maneira e com orgulho danado. Porque sobrou um pouquinho de tempo para você fazer o que você quis fazer. Para sair um pouquinho da coisa da obrigação, a coisa do que eu quero fazer. Então isso é muito importante. Bom, a 7ª habilidade é saber ouvir. Para mim, essa é uma habilidade do líder. O líder, ele só consegue influenciar sua equipe, a mãe só consegue influenciar seu filho, se ela conhece seu filho. Para mim, isso é muito emocionante falar isso, porque eu ouço Maria Luísa, eu ouço a minha filha, eu ouço os gestos, eu ouço o não dito, eu ouço o tom que ela usa. Então, eu quero conhecer a minha filha antes do mundo. Eu sempre falo isso. E eu acho que esse é um grande caminho. Eu quero conhecer, eu quero saber quem é Maria Luísa antes do mundo, porque eu quero conduzi-la, guiá-la, para que ela acerte mais, para que ela seja uma vencedora, para que ela consiga ter as melhores informações para tomar decisões, sempre bastante empoderada, saber o que é certo e o errado e tomar a decisão dela. Mas eu preciso ouvir a minha filha, eu preciso estar atenta à minha filha. Você precisa estar atenta ao seu filho. Quando você consegue ouvir tudo o que é dito e o que não é dito, aí você conhece o seu filho, cria com ele uma conexão que nada separa, nada retira e que vai fazer todo sentido, vai fazer todo significado no futuro, né? Vai criar para você toda uma relação saudável, uma história saudável com a sua criança, com o seu filho, porque você conhece o filho que você tem. E eu gosto sempre de lembrar uma coisa, que é você que guia. Eu fecho o post assim: você que guia. A criança está aberta para aprender. Então é uma responsabilidade muito grande exercitar a maternidade com essas habilidades de liderança, porque agora, mãe, você tem a consciência de que mãe é líder. E é o nosso primeiro contato com a liderança, é o primeiro contato que a criança tem com a liderança, ou seja, a primeira grande influência do filho é a mãe. Então, de posse desse conhecimento, é realmente, se quiser aprofundar um pouquinho mais o que eu falei, ler o post, né? Estudar bastante isso e se aproximar dessa informação, transformar isso em conhecimento e aplicar. E aí eu tenho certeza, vai fazer uma diferença enorme na sua relação com o seu filho, na sua relação com você mesma. Eu acho que vai fazer todo sentido, a partir de agora, entender tudo isso como um grande processo de conexão. Mãe conectada ao seu filho, maternidade consciente. Então é isso. Eu fecho esse vídeo amando, bastante feliz, bastante emocionada, bastante tranquila, porque eu acredito no que eu escrevi, eu aplico o que eu escrevi e eu acho que faz toda a diferença. E vai fazer diferença para você também. Então fecho aqui emocionada e pedindo que faça sentido para você. E se fez, dá aquele like, compartilha, se inscreve no nosso canal, acessa nosso blog, enfim, nossas redes sociais que estão aí para montar a nossa família Toques de Mãe. E se tiver qualquer outro tema que você queira que eu trate, escreve pra gente aí nos comentários e comenta alguma coisa sobre esse vídeo, vê se fez algum sentido para você. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Já. Fala aí, au, 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 au. Au, au, au. Au, 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 au. E o fidelidade? Fidelidade. A minha farda.